Giro Esportivo. Livre, leve e solto, tô de volta e o Segue o Giro. Nesta quinta-feira, meus amigos, ao lado de Marcos Coelho e Thiago Veras, que desde que voltou das férias não tinha participado do Segue o Giro. Curtiu bem? Deu pra gozar bem as férias, ô Thiago Veras? Eu participei de um, Wagner. Não comigo. Com você, cara. Comigo não. Participei Você de um. Você deu forfé, você desapareceu na hora. Não, eu te chamei, não. Você não fez. E agora tá aí, dizendo que já tinha feito. Pode pegar aí, ó. Eu fiz um antes desse. Não. Fui eu e... Não, é mentira sua. Fiz um, com certeza. Mas esse é o segundo, tá valendo. Curti bem, Wagner. Curtiu ou gozou bem as férias? As duas coisas. Vou repetir aqui. Fui pra Foz, Argentina, Paraguai, América do Sul, fiz um passeio ali. É, rapaz, pra você ver como é que a Rádio Tupi é uma boa empresa. O cara de férias vai para 3 países, meus amigos. Vem cá. Por falar em gente de fora, Botafogo tá trazendo um cara de fora, mas tem a cara do clube, não é isso? É, ele traz um reforço para sua diretoria que é identificado. Como o Botafogo ele vai se transformar em uma SA, esse projeto ele vai sair depois do estadual até o meio da temporada, a opção da diretoria foi: vamos contratar alguém que tenha uma identificação. E daí o Valdir Espinosa, que também é uma forma de reaparecer no mercado. Hoje o Botafogo ele não centraliza, é diferente do Anderson Barros que centralizou o futebol. Agora existe um comitê gestor com o Rotenberg que na reta final do ano se tornou o vice de futebol, o Manuel Renha que largou a base para fazer parte ativamente desse projeto e principalmente quem está capitaneando que é o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro e com o Valdir Espinosa na gerência de futebol. É um cara que conhece o Botafogo, tem identificação, lá atrás ele foi técnico campeão carioca de 89, que é um título que é marcado na história do clube, então ele tende, pelo menos nesse momento a gente acredita que ele é um profissional com experiência que tende a somar, né, Wagner? Com certeza, com experiência e categoria para fazer um futebol, um trabalho sem dinheiro. Porque o Botafogo não vai ter dinheiro, hein, Marcos Coelho? É, o Espinosa ele tem essa criatividade, tem uma boa agenda telefônica, o que é muito importante nesse momento. Não Quem é que anteriores. usa agenda telefônica? O celular. Ah, tá. Você usa, você liga toda hora pra gente, você então, usa. São contatos. O contato. Não é agenda fica telefônica. na agenda. Aquela nossa amiga veio pra cá por uma agenda É telefônica. verdade, é verdade. Ô, senhora, você tem uma boa agenda telefônica? Tem muitos contatos? Tem mais contatos de empresa, de mulheres ou de rapazes? Aí como é que ela vai saber? Caramba. Senti um ponto de interrogação. Mas sempre tem como ela sinalizar. A empresa vai fazer eu não vou o quê? deixar, eu não vou deixar ela na saia Bom, justa, né? a Suelen tem contatos empresariais no celular dela e algumas pessoas também que ela convive no dia a dia. Quanto ao Espinosa, ele é um cara já cascudo do futebol, um conhecedor nato do Botafogo, e ele chega com uma característica diferente. Por exemplo, a do Anderson Barros, que era um cara um pouco mais novo, né, em comparação ao próprio Espinosa. O Gustavo Noronha também é um cara novo, então ele chega ali para dar um pouco mais de experiência. E isso faz parte, porque hoje em dia o diretor executivo, ele participa até do vestiário das partidas, dos jogos. Ele tem ali uma relação muito estreita com o elenco, a participação no dia a dia. E estamos falando de um cara que já foi campeão pelo Botafogo, como bem mencionou o Thiago Veras, um título expressivo, conhece bem da marca, conhece bem da instituição, pode ser sim uma boa contratação. Recentemente, o último trabalho do Espinosa foi no Grêmio. Era uma função parecida que ele vai ter no Botafogo, Thiaguinho? Ô Wagner, por exemplo, vou comparar diretamente com o Anderson Barros, né, que foi a nomenclatura, diretor executivo. Como eu disse, ele centralizava todo o processo. O Espinosa ele foi apresentado como gerente, mas na prática, hoje em dia, a nomenclatura vai ser de cada um. O trabalho em si ele vai ser o mesmo, a diferença é essa que eu citei. O Botafogo centralizou o poder do seu departamento com essa figura do comitê gestor, com os responsáveis agora pelo futebol e não mais como era o Anderson. E você falou certo com o Coelho, não vai ter dinheiro, pelo menos até essa transformação do futebol em empresa. O Botafogo Montenegro já disse que ia baixar a folha para 1 milhão. Que isso? Ele deu essa milhão de entrevista. reais? De 3 Hoje tá quanto? 3 milhões hoje. 3 milhões. Então vem pra cá, senhor. Ele quer baixar para 1. Ele tá falando de 3 milhões para cair para 1. Hoje o Flamengo, a folha salarial do Flamengo, só pro nosso internauta que tá acompanhando a gente no site, no Facebook e no YouTube, 20 milhões de reais. Hoje.
Se o Flamengo conquistar o Mundial de Clubes, aí vai para 30, 40. E o Botafogo quer reduzir a dele para R$1 milhão apenas. E aí como que vai fazer isso? Botafogo vai começar o ano jogando com a garotada. Ele vai investir nas categorias de base. A tendência é não continuar o Cícero, achar um acordo com ele junto à parte jurídica, Diego Souza, Joel Carli, mesmo tendo contrato, se chegar alguém para empréstimo ou uma negociação, o Botafogo não se opõe. Léo Valência, que deu trabalho até de comportamento na última temporada, teve para sair, teve para voltar para o Chile, não aconteceu. Venda do João Paulo deve acontecer. Venda do Alex Santana é bem provável que vai acontecer. Tem gente interessada e o Botafogo discute isso aí. Marcinho pode sair. Então o Botafogo tende a começar a temporada com um time de garotos, investindo na base e tendo alguns pilares. Não sei se o Gatito fica, possibilidade de sair, mas aí tem o Diego Cavalieri. Vai tentar a volta que o Atlético pediu, o retorno do Gabriel. Aí você põe um no meio campo, tenta o Vinícius, que foi jogador do Fluminense, tá no Galo. Aí ele seria ali um camisa 10 e você joga com a garotada no ataque. É assim que o Botafogo vai se planejar no início de 2020, Wagner. Então vem cá, torcedor do Botafogo vai ter que ter paciência, hein? Não adianta começar a xingar diretoria, xingar jogador, porque o time não vai ser aquele que vocês imaginavam. Talvez no segundo semestre essa situação melhore com a entrada do Botafogo SA, mas a decisão é acertada, esse choque nesse momento, Coelho? É necessário, Wagner. Não tem como fazer, porque é fazer isso ou então acabar, falir, quebrar. O Botafogo precisava em algum momento dessa reestruturação e isso parte do princípio também de você voltar ao zero para recomeçar um trabalho, recomeçar um projeto como clube até. Você aposta na base então, como mencionou o Thiago Veras, prioridade deve ser jogador por empréstimo, atleta sem contrato, que chega ao Botafogo sem custo e facilite a capitalização. Botafogo colocando no mercado os ativos para tentar liquidar ali, melhorar algumas dívidas para facilitar a montagem do elenco para o segundo semestre. E torcedor, paciência, o Botafogo está dando 2, 3 passos atrás necessários para quem quer voltar a andar para frente. Fala aí, Thiaguinho, fala aí. O Lucas Mineiro, que foi volante do Vasco, ele trabalhou com o Valentim. É um nome que, de fato, o Botafogo tem interesse. E pelo que eu conversei com o empresário dele, o Carlinhos Sabiá, o Valentim ligou para ele e falou, pô, quero contar com o Lucas aqui no Botafogo. Vamos ver essa negociação, mas ela pode acontecer. Ele, no ano passado, não foi isso? Ele esteve na seleção do Campeonato Carioca. Não esse ano, ano passado, eleito como um dos melhores volantes. Ele começou muito bem pelo Vasco, depois caiu. Pode ser que se encaixe, mudando de clube, novos ares no Botafogo. Só pra você entender, né? Não significa que o Botafogo vai fazer figuração no Campeonato Carioca. É uma reformulação. É uma reformulação e aí tem que ter paciência. Às vezes o time encaixa. Agora, não dá pra sonhar com o título da noite pro dia, porque não tem como. Se com o elenco atual o Botafogo fez essa campanha que foi péssima, não ganhou nada, rigorosamente nada. E ao lado do Ceará foram os únicos times que não conquistaram nada, rigorosamente nada no Brasileiro. Imagine com um time de garotos. Mas pelo menos vai ter gente querendo jogar pelo Botafogo, não é isso, Thiaguinho? Wagner, assim, você às vezes pode parecer que fica pior, mas a mentalidade mudando, os jogadores tendo a consciência que o clube vai se estruturar financeiramente, né, que é hoje o principal desafio, essa garotada tem pelo menos amor ao Botafogo, né? Essa garotada quer aparecer pro futebol, quer construir o seu mercado. Então, se conseguir botar realmente jogadores com qualidade, que vem da base com esse tesão, às vezes o Botafogo consegue um time mais competitivo e a altura, pelo menos para jogar o Carioca, onde o nível, com respeito a todos, é mais baixo tecnicamente, para depois montar algo a mais no restante do ano. Talvez essa garotada, ela dê um gás pro Botafogo no início de 2020. Muito bem, ponto final, segue o giro desta quinta-feira. Agradecendo o Marcos Coelho, que vai cortar cabelo amanhã, meus amigos. Fazer uma live no Instagram, hein? Faz. Qual é o teu Instagram? mcoelho91. Vai lá ter uma live amanhã, cortando cabelo, passando a máquina zero, sempre faço lá. É brincadeira, meus sobrou, amigos. Né? O que sobrou. E você no Twitter tá bombando, né, Thiaguinho? Meu Twitter é @VerasThiago. Meu Instagram é Veras1087. Por que 10? Porque na época eu tentei fazer um que eu não lembro qual era, não podia, essa foi a sugestão, aceitei. Muito bem. Segue o giro só pra você.